Trabalho avaliativo de literatura. Professora Marília, aluna Amanda, turma 2º ano do ensino médio. Resenha literária. Análise crítica da obra O Seminarista, por Bernardo Guimarães. Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceu na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, em 15 de agosto de 1825 e faleceu na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, em 10 de março de 1884. Foi um romancista e poeta brasileiro, conhecido pelo romance A Escrava Isaura e O Seminarista, sendo patrono da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras e um dos fundadores da Sociedade Epicureia. O enredo de O Seminarista, História de um Trágico Amor. Publicado em 1872, O Seminarista representa a melhor obra de Bernardo Guimarães e uma das mais importantes narrativas dentro da prosa que representa o romance regionalista romântico. O personagem central, o seminarista, é Eugênio, rapaz de boa posição social, filho caçula de um fazendeiro de Minas Gerais, o capitão Antunes. Eugênio é criado na fazenda e cresce em companhia da menina Margarida, uma afilhada dos seus pais, 2 anos mais nova que ele e filha de uma agregada, Dona Umbelina, viúva, mulher trabalhadora e de forte personalidade. Aos poucos, a amizade entre os dois transforma-se em um sentimento mais forte, e embora ainda não tenham consciência do fato, as crianças, que tinham sido criadas desde pequenas como 2 irmãos, passam a amar-se. Segundo as palavras do autor, abre aspas, não eram ainda Romeu e Julieta, mas eram inseparáveis, como Paulo e Virgínia vagueando pelas sombras das pitorescas selvas da ilha da França. Fecha aspas. A primeira separação entre eles se dera quando, aos 9 anos, Eugênio foi mandado pelos pais para a cidade a fim de frequentar a escola. Abre aspas. No momento de partir, foi a muito custo que conseguiram arrancar os 2 meninos dos braços um do outro. Fecha aspas. Eugênio volta depois de 2 anos e a amizade com a antiga companheira é retomada ainda com mais intensidade, pois agora, abre aspas, era Eugênio que não deixava a pequena casa da tia Umbelina, onde passava os dias quase inteiros junto a Margarida. Fecha aspas. Todavia, namoro e casamento não são planos do capitão Antunes para seu filho Eugênio. A família o quer padre, e o menino, ainda não ciente dos próprios sentimentos em relação a Margarida, não é de todo contrário a essa ideia, pois se dá bem com as coisas da religião. Abre aspas. Eugênio era dotado de índole calma e pacata, e revelava ainda na infância juízo e sisudez superior à sua idade. Tinha inteligência fácil e boa memória. Além disso, mostrava pendor para as coisas religiosas. Seu principal entretenimento, abaixo de Margarida, cuja companhia preferia a tudo, era um pequeno oratório que zelava com extremo cuidado e trazia sempre enfeitado de flores, pequenas quinquilharias e ouropéis. Diante desse oratório, o menino se extasiava fazendo papel de capelão, rezando terços e ladainhas e celebrando novenas com toda a regularidade e com uma gravidade verdadeiramente cômica. Seus assistentes eram os crioulinhos da casa, e às vezes ele tinha por sacristão a Margarida, que com isto muito se encantava. Fecha aspas. Assim, Eugênio é matriculado no seminário, a fim de que se prepare para a vida sacerdotal. Abre aspas. No seminário, o menino Eugênio era um exemplo de boa conduta e aplicação. Cortado, dócil e obediente, depressa granjeou a benevolência e a estima dos padres e a simpatia de seus companheiros. A imagem de Margarida e a saudade do lar paterno enchiam-lhe de sobra o espírito e o coração para deixarem lugar às fastidiosas lições de gramática latina. É que eram seus olhos somente que passavam por sobre aquelas letras mortas que nada diziam ao seu espírito. Fecha aspas. Preso a um ambiente que lhe é totalmente adverso, carregado de repressão e hostilidade, regado a pesadas imposições e rotinas, Eugênio mais se apega à lembrança da namorada distante. Abre aspas.
Não podia desprezar e muito menos odiar a sua boa e gentil companheira de infância, mas era forçoso esquecê-la de todo. Não o queria, e nem isso era possível, mas era preciso não trazê-la tão de contínuo presente ao pensamento. Nesse intuito, Eugênio tentou embalde esforços sobre-humanos. Fecha aspas. Depois de 4 anos ausente, pois os padres houveram por bem não permitir sua saída do seminário nem em férias, já que haviam descoberto alguns versos poéticos do menino dedicados a Margarida, Eugênio vai passar as férias na fazenda dos pais, onde fica também a casa de Umbelina, e acaba deixando vir à tona sua paixão, no que é totalmente correspondido por Margarida, agora uma bela jovem. Abre aspas. O tipo, o mais esmerado da beleza sensual, mais habitado por uma alma virgem, cândida e sensível. Fecha aspas. Os pais do rapaz, ao perceberem o perigo que a proximidade da moça representa, obrigam-no a voltar para o seminário. Eugênio inicia, então, a mais dura etapa de sua vida, dividido entre a paixão e o celibato a ele imposto. Abre aspas. Ferida pelo infortúnio, a alma bem formada não blasfema contra Deus, nem se revolta contra os homens. Todavia, Eugênio não podia expelir de seu coração a imagem de Margarida, e nem ele o tentava, pois reputava isso um projeto impossível, absurdo, louco. Essa imagem agora lhe estava gravada na alma, em traços muito mais vivos e profundos do que nos anos na primeira ausência. Era a paixão, com todas as suas cruéis inquietações e anelos febris, com todas as suas sombrias apreensões no futuro e suas doces e pungentes recordações do passado. Fecha aspas. Os padres, advertidos por carta pelo capitão Antunes, vigiam Eugênio e percebem as atitudes do jovem seminarista, relatando-as também por carta aos pais dele. O capitão Antunes percebe o perigo que ronda o futuro predeterminado para o filho. Margarida é um estorvo. Como desiludir Eugênio desse namoro? Inventa-se então uma história. Noticia-se no seminário o casamento da jovem Margarida. Os padres, de comum acordo com os pais do rapaz, dizem a ele que Margarida, a essa altura já expulsa da fazenda com sua mãe pelo capitão, casara-se. Eugênio vê-se traído, por isso afunda-se nos estudos e na dedicação à carreira eclesiástica, ordenando-se padre. Abre aspas. Era um padre alto, de tez clara, de fisionomia a um tempo grave e serena, de um tipo nobre e regular. Todavia, na fronte larga e pálida, via-se como a sombra de um sofrimento íntimo e uma ligeira nuvem melancólica toldava um pouco a limpidez de seus grandes olhos azuis. Estes indícios, reunidos a 2 rugas prematuras, pareciam revelar que dentro daquele crânio se haviam agitado lutas e tormentas apenas serenadas. Fecha aspas. Eugênio retorna à sua terra a fim de rezar sua primeira missa, cercada de pompa e festejos pela orgulhosa família, e é chamado para confessar e ministrar a extrema unção a uma jovem moribunda. Qual não é a sua surpresa ao constatar que se trata da própria Margarida, que, órfã e ainda solteira, sucumbira ao sofrimento e adoecera gravemente. Os 2 amantes deixam-se então levar pela paixão e entregam-se totalmente ao amor que os domina. Sabedor da trama que lhe armaram e envolvido pelo amor da jovem, Eugênio cai em pecado. Abre aspas. A moça pôs as mãos ambas sobre os ombros do padre e fitou-lhe o rosto com um olhar e um sorriso que resumiam um longo poema de amor. Os olhos alucinados nadavam-lhe em eflúvios de ternura. O xale em que se envolvia tinha-lhe escapado dos ombros e os 2 pomos mal cobertos pulavam-lhe no seio inquietos e ansiosos, como 2 rolinhas em plumes, que forcejam por saltar o ninho. Margarida encostou a cabeça no ombro de Eugênio. Este envolveu-a em um abraço. Um momento de suprema felicidade. Depois o inferno. Que importa? Este brado de blasfêmia, que erguia-se do coração do padre, sussurrou-lhe apenas pelos lábios. Ao bafo ardente da paixão sensual na alma de ambos se havia apagado o lume da razão. Fecha aspas. No dia seguinte, desnorteado e sentindo-se em pecado, Eugênio preparava-se para a missa,
quando é chamado para encomendação de cadáver. Fica alucinado de dor quando vê o cadáver da amada na mesma igreja em que rezaria sua primeira missa. É o corpo de Margarida, num pobre caixão sem tampo, o que o deixa transido de horror. Eugênio faz os sacramentos atabalhoadamente e volta para determinar os preparativos para a missa. No entanto, ao chegar à escada do alto mor, começa a despir-se diante de todos. Abre aspas. E quando já todos de joelhos esperavam que começasse o introito, viram-no com assombro arrancar do corpo um porco com todos os parâmetros sacerdotais, arrojá-los com fúria ao pé do altar e com os olhos desvairados, os cabelos hirtos, os passos cambaleantes, atravessar a multidão pasmada e sair correndo pela porta principal. Estava louco, furioso. Fecha aspas. O desfecho da obra de Bernardo Guimarães, neste livro, caracteriza-se pelo tom coloquial, pela técnica do contador de casos, que faz a narrativa correr fluente, leve e solta, natural, ao mesmo tempo que antecipa, de certo modo, as características da próxima escola literária, o naturalismo, que segue-se após a escola literária do romantismo. Assim, é com o seminarista, apesar da linguagem colorida, rica em pormenores e exagerada, sobretudo nas descrições da natureza e do ambiente de Minas Gerais, o livro consegue mostrar um quadro fiel do interior de Minas Gerais, com os costumes e hábitos das pessoas do lugar, a Vila de Tamanduá. Já se disse outrora que Bernardo Guimarães fora criticado por Monteiro Lobato, que o acusou de falsificar nossas matas por força de uma excessiva adjetivação pretensiosa. Em O Seminarista, o autor consegue superar essa falha, já que enfatiza uma questão social e religiosa: os efeitos danosos do celibato clerical obrigado. O Seminarista, sua melhor obra, é um verdadeiro protesto contra o cerceamento do instinto pelo voto precoce de castidade. O autor critica, então, a distorção da natureza humana. Na linha do romance passional, retoma, com menos poesia, o esquema final de Herculano, no Eurico, o Presbítero, outra obra que retrata a morte e a loucura por amor.